Eu garanto que você já ouviu alguém dizer: esse vídeo é cinemático, mas não é cinematográfico. E a discussão simplesmente explodiu nos comentários. Pois é, e hoje nós iremos entrar exatamente nesse campo minado, que divide filmmakers, criadores de conteúdo e até diretores experientes. Se você já ficou confuso com esses termos, ou se usou algum deles sem saber se estava certo, fica comigo até o final, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai cair nessa briga sem argumento. Eu sou o Léo Batista, fotógrafo e filmmaker, e este é o meu canal, onde eu falo de produção audiovisual. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E vamos pro assunto polêmico que envolve muitos profissionais do audiovisual, e durante muito tempo esses dois termos foram utilizados como se fossem a mesma coisa, mas não é. E é justamente por isso que começa o caos. Vamos começar do começo. A palavra cinematográfico, como esta que você está vendo aqui agora, vem originalmente do cinema. Ela está ligada ao cinema como arte e como técnica. Quando algo é cinematográfico, não estamos falando apenas de imagem bonita, e sim estamos falando de narrativa visual, de intenção, de direção, de roteiro, movimento, montagem, tudo isso para contar uma história. Um filme pode ser simples visualmente, em alguns casos até feio para alguns, e ainda assim ser profundamente cinematográfico. Já o termo cinemático ou cinemático, como vocês preferirem chamar, surgiu de um outro lugar, ou seja, ele não nasceu do cinema tradicional. E esse termo ganhou força principalmente com o crescimento do audiovisual digital, como por exemplo do YouTube, dos vídeos publicitários, dos Reels, clipes curtos e até dos criadores independentes. Por isso, o cinemático passou a descrever uma estética. Imagens com fundo desfocado, slow motion, drones, luz dramática, luz trabalhada, cores saturadas, contraste, trilha emocional, aquele ar de filme. E aqui está o primeiro ponto importante. Cinemático fala mais de aparência, enquanto isso, o cinematográfico fala de linguagem. Mas vamos dar uma aprofundada nisso. Um vídeo pode ser cinemático sem ser cinematográfico. Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Um clipe lindo, cheio de slow motion, drone, loot pesado, música épica, mas que não conta absolutamente nada. Não tem narrativa, não tem tensão clara, não tem começo, meio e fim. Ele impressiona, mas ele não conversa com o espectador de forma narrativa. E isso é cinemático. Por outro lado, um vídeo pode ser cinematográfico sem ser cinemático. Imagine comigo, um vídeo produzido com uma câmera na mão, uma iluminação natural, um enquadramento simples, algo bem cru, nada instagramável. Porém, cada plano está ali por um motivo, e cada corte comunica algo. Isso é cinematográfico, mesmo sem parecer cinemático. Mas, Léo, por que essa briga começou? Simples, porque ao longo do tempo muita gente, muitos profissionais do audiovisual começou a utilizar esse termo de cinemático como sinônimo de qualidade. Se é cinemático, é bom. Se não é, é ruim. Deu para entender? E isso irritou e ainda irrita o pessoal que estuda cinema, a linguagem audiovisual e narrativa. Porque aparência nunca foi sinônimo de profundidade. A discussão cresce quando alguém posta um vídeo e escreve a seguinte legenda: Cinematic Video. E aí vem um outro filmmaker nos comentários dizendo o seguinte: bonito, mas não é cinematográfico. E pronto. A guerra foi declarada. Mas a verdade, meus queridos, é que os dois termos não precisam brigar. Eles falam de coisas diferentes. Vamos organizar isso de forma prática. Use cinematic ou cinemático quando você está falando de visual, ou seja, a estética visual do vídeo, de sensação, de atmosfera, de algo que lembra visualmente o cinema. E detalhe, é um termo muito utilizado no mercado publicitário, em vídeos de marca, trailers curtos, vídeos institucionais, clipes de músicas e até conteúdos para rede social. E quanto ao cinematográfico? Bom, você pode usar esse termo quando você estiver falando de linguagem audiovisual, de narrativa, decisões de direção, de como a história é contada através da imagem e som. Por isso é um termo mais técnico, mais conceitual, ligado à base do cinema. Agora um ponto importante. O erro não está em usar cinematic ou cinemático.
O erro está em achar que isto resolve tudo. Um vídeo verdadeiramente forte pode ser cinematográfico e cinemático ao mesmo tempo. Pode ser bonito e bem contado. E esse deveria ser o objetivo de qualquer filmmaker que queira evoluir. E a origem dessa briga é simples. Plataformas rápidas como o YouTube e até o Instagram priorizam o impacto visual imediato, enquanto o cinema sempre priorizou a narrativa. E quando esses dois mundos se encontram, os conceitos se misturam. E ninguém parou para explicar. Preferiu ficar lá, falando um monte de coisa nos comentários, brigando com os coleguinhas profissionais da mesma área, e não parou para explicar o que é. E isso demonstra que até você que estava lá brigando, falando as coisas, nem você sabe a diferença entre esses dois termos. Mas agora o Léo aqui trouxe essa explicação para vocês. Então, a partir de agora, da próxima vez que alguém disser que o seu vídeo é cinemático, vai saber exatamente o que isso significa. E o mesmo para cinematográfico. Se alguém disser que o seu vídeo ou qualquer outro vídeo é cinematográfico, você vai entender que não se trata sobre loot, câmera cara, slow motion, drone, e sim sobre contar história com intenção. No fim das contas, meu amigo ou minha amiga, não é sobre estar de um lado, não é escolher um lado, é entender os termos e saber usá-los da forma correta. E se esse vídeo te ajudou a entender esses termos de uma vez por todas, deixe o seu joinha, porque isso contribui muito aqui pro canal continuar evoluindo, trazendo conteúdos relevantes para você. E se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho para você não perder os vídeos que eu falo sobre audiovisual aqui no meu canal. E aproveita para dar um confere nos outros vídeos que tem aqui no canal também. Te vejo no próximo vídeo, um beijo, um forte abraço do Léo e até a próxima. Tchau, tchau!